Eu quero te contar o que eu faria se eu começasse a me autoconhecer o meu ciclo menstrual hoje. Eu comecei já fazem mais de 10 anos. Quando eu tinha 20 anos, eu comecei a estudar, comecei a monitorar, a entender a parte mais energética e emocional do ciclo, além da biológica, que a gente já aprende lá na escola. E quando eu tinha 20 anos, hoje eu tenho 31, então já fazem aí mais de 10 anos que eu tenho acumulado conhecimentos e saberes, práticas, rituais para me conectar de uma forma mais harmônica com o meu ciclo. Conhecimento, ele é fonte de poder. E eu quero compartilhar com você, então, o que eu faria hoje, nesse exato momento, se eu começasse a estudar e a querer entender o meu ciclo menstrual. Eu sou Bruna Timóteo, seja bem-vindo ao canal. Eu sou cantora, compositora e aqui a gente conversa e abre espaço para o conhecimento de quem nós somos. E a gente vai entrando e entendendo cada vez mais esse corpo maravilhoso, esse ciclo maravilhoso que nos traz tantas possibilidades. Seja bem-vindo ao canal, se você não é inscrito ainda, se inscreva e deixa seu like aqui que ajuda bastante a mensagem a pulverizar. Bom, se eu tivesse começado hoje, já fazem 10 anos que eu estudo, né? Mas se eu tivesse começado hoje, a primeira coisa que eu faria era começar a anotar o meu ciclo. Então, eu anotaria, né, todas as fases, ia ter meio que um planner, ou poderia ser uma agenda também, em que todo dia eu anotaria como estão as minhas sensações. Se não todo dia, a cada 3 dias ali, né? Porque como a gente é muito instável, vai mudando muito durante os dias do mês, eu começaria a anotar de 3 em 3 o mínimo ali, de como que eu tô me sentindo, como que o meu corpo tá. Por exemplo, hoje, se eu fosse anotar hoje eu tô quase menstruando, né? E hoje eu também tô com uma dor no meu dente, porque o meu siso tá inflamado. Então eu tô tendo que lidar com isso, assim, o meu corpo ele já tá cansado, né? O meu corpo tá cansado por conta da menstruação que tá chegando. Eu sinto que a minha voz, ela tá mais grave também. Eu sinto que eu preciso dormir mais, que eu tô com mais sono, tô com dor de cabeça por conta do siso. E aí eu anotaria essas coisas, né? Descer um pouquinho, uma borrinha ali de café, mais ou menos, nessa cor, hoje. Então eu anotaria. E aí eu ia anotando durante mais ou menos uns 3 a 4 meses para eu entender os padrões que existem no meu ciclo. E aí, por que a gente precisa de 3 a 4? Tem coisas que são padronizadas. E para a gente entender o padrão, a gente precisa entender esse padrão várias vezes se repetindo, né? Eu fiz essa anotação diária por muito tempo, eu acho que foi mais ou menos um ano que eu fiz essa anotação diária. E aí a gente pode recorrer a agendas lunares, né? Tem a mandala lunar, tem outra da Ruhu, não lembro o nome dela agora, mas é uma agenda também que tem a possibilidade da mandala para a gente colocar, pintar ali como que estão as nossas sensações. Numa época, eu fiz o planner lunar, eu fiz esse primeiro planner em espiral, onde a gente tinha ali as luas que estavam no céu, e aí para você marcar quando que você menstruava, quando que você ovulava, quando que você se sentia de tal maneira, para você entender as 4 fases, né? Então eu faria essa anotação dos ciclos, primeiramente, assim, para eu entender, começar a entender como é que está acontecendo dentro de mim. Seguindo essa lógica de você anotar o seu ciclo, eu também faria hoje entender a minha relação com a lua. Por exemplo, entender se eu menstruo na lua cheia. É uma lua para fora, é uma lua de realização, é uma lua que ilumina o planeta. A noite da lua cheia, ela é iluminada. Já a noite da lua nova, ela é uma noite escura. Ela é uma noite introspectiva, uma noite mais misteriosa. Só que o que acontece? Eu entenderia esse lugar da lua dentro do meu ciclo. Se eu estou menstruando em qual lua e o que cada lua representa. Eu estudaria a lua também, todas as 4 fases da lua. O estudo da Lua, ele é um estudo que nos conecta à nossa natureza, nos conecta aos nossos ciclos
há muitos anos. É uma sabedoria muito ancestral e muito antiga, que os povos originários, eles ainda têm, né, preservado essa conexão com os ciclos da lua em relação ao seu próprio corpo e em relação ao cultivo da terra, a entender quando que você vai plantar, quando que você vai colher, quando que você vai poder, né, pegar o seu alimento, quando que você tem que, às vezes até coisa de cura, né? Quando que você vai fazer um remédio, quando que não, quando que você vai fazer determinada reza. É, então eu teria esse estudo relacionado às fases da lua, entender bem prático mesmo. Qual lua que a gente usa para plantar? Qual lua que a gente usa para colher? Onde que, quando a lua tá cheia, onde que tá a seiva? Sabe? Coisas bem práticas, porque você vai começar a entender que o externo reflete o interno e o interno reflete o externo. Isso é muito legal, porque daí a gente começa a se ver refletida na Terra e a se conectar com isso. E aí você, intuitivamente, começa a se conectar com o teu próprio ciclo. Então, se eu começasse hoje, eu faria essas duas coisas. A primeira, anotar durante uns 3 a 4 meses, todos os dias ou de 3 em 3 dias, o meu ciclo menstrual, as minhas sensações, as emoções, o que acontece no meu corpo físico, como que tá o mundo lá fora, se tá, que lua que tá, como que eu me relaciono com esse externo. E por segundo, eu estudaria a lua, as fases da lua, quais são as características e como que ela impacta, a mudança da lua impacta na nossa vida, na Terra, e eu faria esse estudo assim sobre a lua. E já é bastante coisa para a gente estudar. O que aconteceu quando eu comecei, eu queria saber tudo, né? Então eu consumia muita coisa, muita coisa, muita coisa, muita coisa externa. E é o que acontece? Isso pode ser uma coisa que eu faria hoje também. Eu começaria por dentro, que é esse anotar, né, o ciclo, mas meditar também, perceber o seu corpo, começar a se tocar, a sentir como que tá o teu corpo, que partes que estão inchadas, que partes que não estão, sabe? O que que dói, o que que não dói dentro de você e começar a trazer a meditação diariamente para a gente fazer esse autoconhecimento de dentro para fora, né? Autoconhecimento e não de fora para dentro. É importante a gente ter informações de fora, como essa que eu tô te dando agora, mas mais importante é a gente entender o que está acontecendo aqui dentro e permitir esse conhecimento de você se sentir, sabe? Tem gente, tem mulher que nunca se deu um abraço, que nunca se tocou, que nunca teve um momento de prazer com ela. Então, isso é muito importante, porque é do teu coração, da tua pele, que é esse maior órgão, né, que a gente tem, que é a pele, que sente muita coisa. Então, entender esse lugar aqui e o teu próprio coração, né, para que você consiga entender de dentro para fora. Então, essa seria uma dica extra? Não sei. Então, isso também eu faria se eu começasse agora. Eu espero ter te ajudado. Se você está um pouco mais esclarecida em relação a esse caminho, comenta aqui, me conta como que é o teu processo, se você já faz alguma dessas coisas. E se você não é inscrita no canal, se inscreva e seja muito bem-vinda a essa comunidade que a gente está construindo, que está no começo, mas que tem muita coisa para acontecer bonita e tem um caminho muito próspero pela frente, tá bem? Me siga nas outras redes sociais, eu sou Bruna Timóteo e a gente se vê nos próximos vídeos. Beijinho!